Imagine a cena, uma celebração de bodas de prata, um momento que deveria ser de pura alegria e cumplicidade. Mas para Ana, aquele dia se transformou em um pesadelo quando, diante de todos os convidados, o marido que jurara amá-la para sempre lhe entregou não um presente, mas um papel de divórcio. Com a frieza de quem assina um contrato comercial, Victor declarou que precisava de uma mulher mais jovem, que ela deveria desocupar o apartamento, como se esquecesse que aquele lar era herança dos pais dela. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo riso nervoso dos presentes. Mas Ana não era do tipo que se curva sem reagir. Com a elegância de quem domina o palco, pegou o microfone e devolveu cada palavra com uma precisão que deixou Victor sem resposta. E antes que a história continue, permita-me uma pergunta. De onde você nos acompanha hoje? Qual a sua idade? Afinal, essa narrativa merece ser ouvida com atenção, porque o que vem pela frente é uma lição de resiliência que poucos esquecem. Moscou respirava o ar fresco do outono que se aproximava, enquanto, dentro da casa de Victor e Ana, o clima era de expectativa. Afinal, 25 anos de casamento não se comemoram todos os dias. Para ele, era uma oportunidade de brilhar perante os amigos. Para ela, a chance de reafirmar o amor que acreditava ainda os unia. Ana não mediu esforços. Cada detalhe foi pensado com carinho, desde a decoração até o cardápio. Era sua maneira de dizer ao mundo, e a si mesma, que aquele casamento ainda tinha valor. Mas enquanto observava o pôr do sol pintar o céu em tons de ouro e rubi, algo em seu reflexo no vidro a incomodou. Não eram as rugas que o tempo esculpira com delicadeza, nem a elegância do vestido azul escuro que realçava sua silhueta. Era a sombra de uma dúvida que começava a se formar. Victor sempre admirara seu bom gosto, sua capacidade de se portar com classe em qualquer situação. Mas naquela tarde, enquanto procurava um documento no escritório dele, Ana encontrou algo que não deveria existir. Uma caixa escondida, discreta, quase inocente. Dentro não havia cartas de amor nem fotos antigas, mas um celular de última geração, imaculado, como se aguardasse o momento certo para revelar seus segredos. Sem senha, sem bloqueio. Como se o destino quisesse que ela visse. E foi então que as palavras saltaram aos seus olhos. Mensagens de uma tal Polina, jovens, cheias de promessas e desejo. Meu amor, quando nos veremos novamente? Você é minha vida, meu tudo. Ansio por você como um afogado por ar. A foto anexa mostrava uma mulher de cabelos loiros longos e um sorriso que parecia desafiá-la. O chão parece ter se aberto sob seus pés. 25 anos. 2 décadas e meia de risos, de sonhos compartilhados, de noites em que ela acreditou ser a única. E agora aquilo. Ana avançou pela conversa como quem revira uma faca em uma ferida aberta. Encontros clandestinos, presentes caros. Planos para um futuro em que ela simplesmente não existia. O mundo girou e por um instante tudo perdeu a cor. Traição. Essa palavra ecoava em sua mente como um grito abafado. Como pôde? Como ele, o homem em quem ela confiou mais do que em qualquer outro, foi capaz de arquitetar uma farsa tão cruel? Lembrou-se da cerimônia de casamento, das promessas trocadas, dos juramentos que pareciam escritos em pedra. Tudo mentira? Todo aquele tempo uma performance? Mas Ana não era do tipo que se desmorona. Não choraria. Não daria a Victor o prazer de vê-la quebrada. Em vez disso, acendeu dentro de si uma chama que há muito não sentia. A determinação fria de quem sabe que a vingança é um prato que se serve com estratégia. Lembrou-se das palavras da avó, uma mulher de aço temperado pela vida. Uma mulher forte não se define pelas lágrimas que chora, mas pela batalha que escolhe travar. Fechou o celular, guardou-o de volta na caixa e decidiu. Ninguém saberia. Ainda não. Ela continuaria a representar seu papel com maestria, a esposa devotada, a anfitriã perfeita, a mulher que não suspeita de nada. Naquele jantar, Victor foi o mesmo de sempre, charmoso, atencioso, falando de negócios e planos como se o mundo ainda fosse deles. Ana ouviu, sorriu, fez as perguntas certas. Mas por trás daquele sorriso, uma tempestade se formava. Você está linda hoje, querida, disse ele, tocando-lhe a mão com uma falsidade que agora lhe parecia óbvia. Obrigada, amor, respondeu ela com uma doçura que escondia o veneno. Faço tudo por você. Assim que ele se retirou para o escritório, Ana pegou o telefone e ligou para Olga, sua amiga de todas as horas. Preciso de você. Agora. A voz tremia, mas não de fraqueza, de uma fúria contida que pedia ação. Olga, sempre perspicaz, sentiu o desespero no tom da amiga. O que aconteceu, Ana? Você está me assustando. Te conto quando nos vermos. Mas é urgente.
Elas marcaram um encontro no café que frequentavam desde sempre, um lugar onde as paredes guardavam segredos e as xícaras de chá aqueciam mais do que as mãos. Na manhã seguinte, Ana se olhou no espelho e não reconheceu a mulher que ali estava. Os olhos já não brilhavam com a ingenuidade de antes, agora queimavam com uma determinação que não pedia permissão. Olga esperava, ansiosa, e assim que Ana sentou, as palavras jorraram como um rio transbordando. A caixa, o celular, as mensagens, a traição nua e crua. Olga ouviu em silêncio, o rosto passando da surpresa à revolta. Não acredito, murmurou quando Ana terminou. Sempre soube que ele era um canalha, mas isso é demônio. E agora, Olga? O que eu faço? Ana sentiu as lágrimas ardendo, mas se recusou a deixá-las cair. Você se levanta, respondeu a amiga, apertando-lhe as mãos com força. Você é mais forte do que ele imagina. E nós vamos provar isso. O primeiro passo? Um advogado. Não qualquer um, mas um profissional afiado, capaz de desmontar Victor peça por peça. Olga já tinha o contato. Igor Sergeyevich, um homem de reputação impecável e estratégias implacáveis. Uma ligação depois, a reunião estava marcada para aquele mesmo dia. No escritório de Igor, Ana expôs tudo. Os negócios de Victor, suas conexões duvidosas, os indícios de que ele poderia estar desviando dinheiro. O advogado anotou cada detalhe, os olhos brilhando com a perspectiva de uma batalha bem planejada. Aqui a pressa é inimiga da perfeição, disse ele após analisar a situação. Não adiante pedir o divórcio agora. Espere. Deixe que ele pense que você não sabe de nada. Enquanto isso, nós reunimos provas, fortalecemos sua posição. Quando ele menos esperar, daremos o golpe final. Ana entendeu. Era uma guerra, e ela não lutaria com armas embotadas. Saiu dali com um plano e uma certeza. Victor havia subestimado a mulher com quem brincou. E isso seria seu maior erro. Aquela noite, enquanto Victor dormia, sonhando com sua vida dupla, Ana permaneceu acordada, traçando cada movimento. Não havia espaço para dúvidas. Não havia volta. Ela recuperaria não só sua dignidade, mas tudo aquilo que ele tentou lhe roubar. E quando a hora chegasse, Victor entenderia tarde demais que havia despertado uma força que não poderia mais controlar. Ana não era mais aquela mulher ingênua e confiante de outrora. Agora, ela era uma guerreira. Uma guerreira pronta para lutar pela justiça que lhe fora negada. Com mãos firmes e mente afiada, começou a colecionar provas das trapaças de Victor e de suas manobras financeiras. Sabia que não seria fácil, mas estava disposta a tudo. O dia da celebração de bodas de prata se aproximava e Victor, cego pela própria arrogância, não suspeitava de nada. Sua confiança, alimentada por anos de submissão aparente e de uma docilidade calculada, o embriagava. Para ele, Ana era apenas um adorno elegante, um complemento ao seu sucesso, uma mulher que gerenciava a casa, criava os filhos e sempre apoiava suas ambições sem questionar. Nunca imaginou que por trás daquele sorriso sereno, espreitava uma tempestade pronta a desabar sobre ele no momento mais inesperado. Há muito Victor planejava aquele jubileu como cenário perfeito para sua libertação. A libertação de um casamento que, em sua visão distorcida, o asfixiava, que o impedia de respirar fundo. Ao lado da jovem amante Polina, sentia-se rejuvenescido, cheio de energia, adulado por um olhar que o idolatrava, ao contrário de Ana, que, segundo ele, há muito deixará de vê-lo como um herói. Decidirá anunciar o divórcio diante de todos os convidados, não por coragem, mas por crueldade. Em sua mente doente, aquele seria o grande finale de sua vida conjugal, uma demonstração pública de poder, um espetáculo de humilhação onde Ana, aos seus olhos, não passaria de uma atriz medíocre, reduzida a lágrimas e súplicas vãs. Ele já antecipava seu desespero, a vergonha estampada no rosto, as desculpas patéticas que jamais o fariam recuar. Afinal, quem ousaria desafiá-lo? Ana, porém, continuava a desempenhar seu papel de esposa devotada com uma maestria que só ela e Olga conheciam o preço. Cada toque seu a repugnava. Cada palavra falsa queimava por dentro. Mas ela se continha. Sabia que o segredo da vitória estava em deixar que ele mesmo cavasse sua própria cova, convencido de sua invencibilidade. Sorria quando ele falava, concordava com seus planos, fingia entusiasmo pela festa. Até os presentes para os convidados escolheu com ele, enquanto imaginava como aqueles mesmos objetos se transformariam em símbolos de sua queda. O advogado indicado por Olga era um profissional implacável. Em poucas semanas, reunirá documentos irrefutáveis, provas de infidelidade, desvio de recursos, fraudes que Victor cometera com a mesma facilidade com que respirava. Ana lhe entregava cada nova informação com precisão cirúrgica, ciente de que daquele material dependia não só sua vingança, mas seu futuro.
A lista de convidados era imponente: sócios de Victor, figuras influentes, amigos de longa data, parentes. Ele queria exibir seu sucesso, seu prestígio, seu domínio. Não fazia ideia de que aquele banquete se tornaria seu funeral social. Ludmila Pavlovna, sua mãe, saboreava antecipadamente o momento em que a nora seria exposta. Nunca gostara de Ana. Sempre a considerará indigna do filho, uma intrusa que, em sua opinião, jamais amara Victor de verdade. Sonhava com o dia em que ele encontraria uma mulher à sua altura, alguém que potencializasse ainda mais seu status. Na manhã do jubileu, acordou com um pressentimento agourento. Sentia que algo decisivo estava prestes a acontecer, que sua vida seria dividida entre antes e depois. Ficou longo tempo diante do espelho, examinando o reflexo de uma mulher que sobrevivera à traição. Dor, humilhação, tudo estava ali, mas também uma força indomável, uma determinação que recusava-se a quebrar. Vestiu o vestido que escolhera sozinha, ignorando as sugestões da sogra, uma peça elegante, sóbria, que realçava sua postura altiva e a confiança que agora habitava seus gestos. A maquiagem escondia as marcas da noite em claro, mas não conseguia disfarçar o fogo em seus olhos, um brilho que não era de lágrimas, mas de resolução. Ao sair de casa, deixou para trás o passado e dirigiu-se ao restaurante, pronta para enfrentar o futuro. Sabia que seria uma batalha, mas estava armada. No caminho, o advogado ligou. Todos os documentos estão prontos. Estarei no evento. Qualquer coisa que precisar, é só dar o sinal. Ana agradeceu, pedindo que permanecesse alerta. Quando entrou no salão, foi recebida pelo burburinho dos convidados, todos vestidos com esmero, sorrindo, parabenizando-a pelo aniversário. Victor estava à porta, ao lado de Ludmila Pavlovna, recebendo os cumprimentos com a pompa de um rei. Abraçou Ana, beijou-lhe a face e sussurrou ao ouvido: "Você está deslumbrante." Ela lhe retribuiu o gesto, mas seus olhos eram 2 blocos de gelo. Sabia que aquelas seriam as últimas palavras carinhosas que ouviria dele. A festa começou com brindes, discursos e presentes. Ana os aceitava com um sorriso, agradecia, fingia felicidade. Por dentro, porém, a tempestade rugia. Mas ela dominava a arte de esconder o caos atrás de uma máscara de serenidade. Victor, no centro das atenções, sentia-se intocável. Aceitava as homenagens, contava anedotas, ria alto. Sua segurança era tão absoluta que não percebia o abismo se abrindo sob seus pés. Ludmila Pavlovna não se afastava dele um instante, supervisionando cada palavra, cada gesto, satisfeita com o andamento do seu plano. Observava Ana de longe com um sorriso triunfante. Via suas expressões forçadas, seus abraços falsos, e em seu peito crescia a certeza de que finalmente a nora receberia o castigo que merecia. O salão, afogado em flores e luzes, vibrava com as conversas. Os cristais das lustres refletiam o brilho das joias e a sofisticação dos ternos caros. Nada parecia fora do lugar. Até que Victor, com um sorriso de superioridade, levantou-se. Olhou para Ana com uma ternura calculada e com um gesto teatral pediu silêncio. Queridos amigos, começou com a voz aveludada que tanto encantava seus parceiros de negócios. Hoje é um dia especial. 25 anos ao lado de Ana. Fez uma pausa dramática, ou pelo menos foi isso que eu pensei. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Ana permaneceu imóvel, as costas eretas, o rosto uma máscara impenetrável. Só Olga, atrás dela, notou o tremor quase imperceptível em suas mãos, que apertavam a bolsa com força. Victor continuou, seu tom ganhando um ar de desafio. Mas a vida segue, os sentimentos mudam. Eu entendi. Entendi que preciso de frescor, de juventude, de novos horizontes. Seu olhar varreu a plateia como se buscasse aprovação. Muitos convidados trocavam olhares confusos, pressentindo o desastre. Ludmila Pavlovna, irradiante, endireitou os ombros, saboreando a humilhação que estava por vir. Victor fez outra pausa, deleitando-se com o momento. Decidi não, nós decidimos que é hora de seguir caminhos separados. O ar pareceu congelar. Alguns convidados soltarão exclamações abafadas. Ana não se mexeu. Victor virou-se para ela com uma piedade falsificada na voz. Serei honesto, Ana. Preciso de alguém jovem que me faça sentir vivo. Você pode ficar com a casa algumas coisas. Pegue o que quiser e vá embora. É o mais justo. Ele sorriu, convencido de sua vitória. Achava que controlava a situação, que ela estava quebrada, indefesa. Não tinha ideia de que, naquele exato instante, estava selando seu próprio fim. Os convidados aguardavam, contendo a respiração. Ludmila Pavlovna já se preparava para saborear o espetáculo. Mas então, lentamente, Ana levantou-se. Não havia lágrimas em seus olhos. Não havia súplica em sua voz. Havia apenas uma calma aterradora,
o tipo de quietude que precede o terremoto. E quando ela abriu a boca para falar, todos entenderam tarde demais que haviam subestimado a mulher que Victor tentou destruir. Não havia espaço para o triunfalismo de Ludmila Pavlovna. Ana ergueu-se com uma elegância gélida, os olhos tão frios quanto o aço de uma lâmina afiada. Com movimentos precisos, pegou o documento que Victor havia acabado de depositar sobre a mesa, como se fosse um troféu de sua própria crueldade. Obrigada, Victor, disse a voz tão serena que soou como uma faca deslizando entre as costelas. E obrigada a vocês, queridos convidados, por compartilharem conosco esta noite tão memorável. Seus olhos percorreram o salão, e por um instante, algo como um clarão de ironia atravessou seu olhar. Sim, hoje é um dia especial. O dia em que finalmente me libertei. Um murmúrio percorreu a sala. Victor franziu a testa, sentindo o chão tremer sob seus pés, mas já era tarde. Ana respirou fundo, como quem se prepara para desferir o golpe final. Você disse que precisava de juventude, não foi? Continuou, e cada palavra era uma agulha envenenada. Pois então aqui está sua escolha. Mas se enganou ao pensar que eu me encolheria em um canto, chorando em silêncio. E se enganou ainda mais ao achar que eu não sabia de nada. Uma pausa calculada. O ar ficou denso. Você disse que a casa era sua. Um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. Engraçado. Porque a casa, assim como muitas outras coisas, está em meu nome. Ah, e por falarmos nisso, ela fez uma pausa dramática saboreando o momento. Eu entrei com o pedido de divórcio há um mês. Então, meu caro, você chegou um pouco atrasado para seu próprio anúncio. O salão explodiu em exclamações abafadas. O rosto de Victor ardia, uma mistura de raiva e pânico pintando suas feições em tons violentos. Ludmila Pavlovna abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Apenas um som estrangulado, como se alguém lhe tivesse arrancado a voz. Ana, no entanto, não terminou. Mas isso não é tudo. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Já que estamos todos aqui reunidos, acho que vão querer saber em que meu amado marido tem gasto o dinheiro da nossa empresa. Um aceno discreto, e Olga avançou com uma pasta nas mãos. Ana abriu, extraindo os primeiros documentos com a precisão de um cirurgião expondo uma ferida. Aqui temos extratos bancários. Ela ergueu uma folha, deixando que todos lessem com transferências regulares para uma certa Polina Sergeyevna. Aquela mesma jovem e fresca que você tanto desejava, Victor. Impressionante, não? O salão ardeu em sussurros. Alguns convidados trocaram olhares alarmados, outros fitavam Victor com uma mistura de nojo e incredulidade. Mas Ana não parou. E isto, outro documento foi exibido, são faturas de boutiques, spas e joalherias. Tudo pago com o cartão corporativo. Não está mal, concordam? Ela deixou a pergunta pairar como um veredicto. Mas a cereja do bolo, aqui, ela fez uma pausa, e o silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia sufocar. Não são os gastos com a amante. São as transações suspeitas envolvendo nossa empresa. Negócios, digamos, não exatamente legais. Seus olhos varreram a plateia, detendo-se em alguns rostos que empalideceram instantaneamente. Eles sabiam. Eles sabiam. E claro, ela fechou a pasta com um estalo seco. Todos esses documentos, incluindo provas de infidelidade e desvio de verbas, já foram encaminhados às autoridades competentes. A pasta foi depositada sobre a mesa como um ponto final. Ana voltou-se para os convidados e pela primeira vez sua voz perdeu o tom cortante, ganhando uma nota de sinceridade cansada. Peço desculpas pelo espetáculo, mas acho que agora entendem. O silêncio que se instalou não era mais de expectativa, era o silêncio de um funeral. Os parceiros de Victor, até então mantendo uma fachada de indiferença, agora trocavam olhares carregados de pânico. Petróleo Sergeyevich, seu antigo sócio, foi o primeiro a quebrar. Levantou-se abruptamente, murmurou um pedido de desculpas vago e saiu apressado, seguido por outros que não queriam ser associados ao naufrágio que se anunciava. A festa havia terminado. Restava apenas o cheiro azedo do medo. Ludmila Pavlovna, que até então observava tudo com o deleite de uma predadora, agora estava petrificada. Seu rosto, antes triunfante, contorcia-se em uma máscara de ódio e desespero. Cada palavra de Ana era um martelo demolindo o futuro que ela havia arquitetado para o filho. O casamento vantajoso, a ascensão social, o poder. Tudo desmoronando como um castelo de cartas. Seus olhos cravaram-se em Ana com uma fúria venenosa, mas a outra mulher nem piscou. Não havia triunfo em seu olhar, nem crueldade. Apenas o cansaço de quem carrega uma batalha por muito tempo, e finalmente a deixa para trás. Victor, por sua vez, estava paralisado. Sua pele assumirá a palidez de um cadáver, e um suor frio escorria por sua testa.
Tentou falar, mas as palavras morriam em sua garganta, sufocadas pelo peso de sua própria ruína. Via seu império desabar, a reputação que levará anos para construir, reduzida a escombros, os negócios manchados por escândalo, a mulher que um dia amara, agora irreconhecível em sua força implacável. Ana não era mais a sombra obediente que ele imaginava. Era a tempestades que o arrastara para o abismo. Ela olhou para ele pela última vez. Não havia piedade naquele olhar, nem ódio. Apenas o vazio deixado por algo que morrera há muito tempo. Você colheu o que plantou, disseram seus olhos. E então, com a cabeça erguida, Ana dirigiu-se à saída. Cada passo seu era uma declaração. Não olhou para trás. Não hesitou. A porta do salão fechou-se atrás dela como o último ato de uma peça, deixando para trás apenas o eco de sua determinação. Do lado de fora, Olga esperava. Não disse nada. Não eram necessárias palavras. Um abraço apertado bastou, um gesto de solidariedade entre duas mulheres que sabiam o preço da liberdade. Juntas caminharam até o carro. Ana sentou-se no banco traseiro e fechou os olhos, sentindo o peso de anos de submissão se dissipar como fumaça ao vento. Estava exausta. Estava livre. Dentro do salão, Victor permanecia imóvel, uma estátua de vergonha no centro do vazio. Sua mãe havia fugido, amaldiçoando Ana entre lágrimas de raiva. Seus sócios, temendo contaminação, desapareceram como ratos de um navio afundando. Até Polina, sua amante, evaporara-se, assustada com as consequências de sua própria ganância. Restava apenas ele, sozinho com os destroços de sua ambição. Pela janela, viu Ana entrar no carro e partir. O motor rugiu, levando-a para longe, para sempre. Foi então que Victor entendeu. Ela não voltaria. Não para perdoar, não para vingar-se, não para nada. Ela simplesmente seguiu em frente, deixando para trás um homem que, em sua arrogância, destruíra tudo o que tocará. A chuva começou a cair, leve, insistente. As gotas batiam no vidro como dedos acusadores, marcando o ritmo de seu fracasso. Victor fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, chorou. Não eram lágrimas de arrependimento, mas de desespero, a compreensão tardia de que havia perdido não apenas uma esposa, mas a única pessoa que, em meio à sua podridão, ainda acreditara nele. Ana não era mais sua vítima. Era sua sentença. E enquanto a noite engolia Moscou em suas luzes tremeluzentes, Ana sorriu. Não era um sorriso de vitória, mas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro não lhe parecia uma prisão, mas um horizonte aberto. Respirou fundo, sentindo o cheiro da chuva misturado à promessa de um novo começo. A vida, afinal, ainda tinha muito a lhe oferecer, e ela estava pronta para tomar tudo, porque a vida agora era dela. Não mais um campo minado de dúvidas, mas um caminho que se desdobrava sob seus pés, firme e generoso. Ana sabia, tudo estaria bem. Não por ingenuidade, mas porque, pela primeira vez, confiava em si mesma com uma certeza que nem mesmo as cicatrizes do passado poderiam abalar. O carro a levava para longe, cada quilômetro era uma página virada, cada curva, uma promessa. Não havia espaço ali para traições, para mentiras que se arrastavam como sombras, nem para a dor que por tanto tempo lhe roubara o fôlego. Em seu lugar, só a liberdade respirando fundo, a esperança tecendo seus fios dourados e, acima de tudo, o amor, não aquele que aprisiona, mas o que eleva. E Ana estava pronta. Não com a pressa dos desesperados, mas com a paciência de quem sabe que o melhor ainda está por vir. Cada batida do coração era um passo mais perto. Porque ela merecia a felicidade, não como um prêmio consolação, mas como um direito conquistado a golpes de coragem. E encontraria. Não por acaso, mas porque agora finalmente tinha olhos para reconhecê-la e mãos abertas para segurar.